O Shyamalan iniciou sua jornada pelo universo de quadrinhos e filmes de super-heróis lá no começo dos anos 2000, com o Corpo Fechado, numa época em que os filmes de super-heróis ainda não tinham estourado da forma como eles existem hoje em dia, e levou 16 anos para ele retornar para esse universo com Fragmentado, e mais 3 anos para aparentemente ele encerrar sua trilogia de filmes com Vidro, justamente no auge do período dos filmes de super-heróis. You won't be lonely anymore. You have 2 new friends. Antes de eu comentar mais sobre Vidro, se é seu primeiro vídeo aqui no canal, assine aqui embaixo no vermelho, deixa um joinha, deixa um legalzinho, que assim o vídeo chega a mais pessoas, o canal cresce e fica cada vez melhor. A trama acompanha David Dunn buscando encontrar a Horda, a fim de impedi-lo de continuar cometendo assassinatos. O caminho dos dois acaba cruzando com o do Elijah Price, o Sr. Vidro, e os três se veem internados no hospital psiquiátrico. A grande questão que envolve Vidro vai muito além dos plot twists, que é algo que marcou a carreira do Shyamalan. O grande ponto dentro desse filme que vai fazer você como espectador amar ou odiar essa obra é justamente a sua expectativa em relação ao que é filme de super-herói. Na última década tivemos tantos filmes de super-heróis que meio que criou-se um consenso do que esperar que esse filme vai entregar quando você for assistir no cinema. Vai ter um herói carismático, provavelmente, vão ter alívios cômicos, cenas engraçadas, vão ter sequências de ação empolgantes e impactantes e um clímax muito grandioso. O Shyamalan sabe muito bem dessa noção, dessa expectativa, e justamente por conta disso que Vidro é um filme que brinca com a expectativa que a gente tem em relação a filmes de super-heróis e como exatamente ele vai entregar cada um desses elementos. Se a gente pensar da trilogia Astral 177, que é justamente Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro, Corpo Fechado é um drama intimista daquele personagem que acaba se mostrando, na verdade, um filme de origem de um super-herói. O Fragmentado é um suspense psicológico que também acaba se mostrando um filme de origem de um super-vilão. Vidro, na teoria, é o filme que a gente vai sabendo o que esperar, que vai ser a junção desses dois filmes num universo coeso de quadrinhos, onde vamos ter o payoff do bem contra o mal, do herói contra o vilão. E num primeiro momento, o filme até ensaia entregar isso que a gente está esperando. Mas claramente, o Shyamalan não está nem um pouco interessado em seguir pelo caminho esperado. Ele quer muito mais honrar a assinatura dele como diretor e principalmente honrar esse universo que ele criou com os dois filmes anteriores, de manter o mesmo clima e o mesmo estilo deles. E justamente seguindo essa pegada dos filmes anteriores, Vidro não é o clímax absoluto de uma história de super-heróis. Ele é muito mais um drama psicológico que inverte os valores do que é esperado de ser um super-herói. E se esses personagens que acreditam serem extraordinários não forem na verdade? Se toda essa questão de poderes for apenas uma mera ilusão que foi criada a partir da mente deles, que é justamente nesse momento que entra a personagem da Sarah Paulson, a doutora Alice Temple, que ela tá lá justamente como uma função narrativa de fazer esses personagens se questionarem, dela levantar essas perguntas e eles entrarem em conflito e em dúvida de quem eles são. Esse vai ser o foco principal do filme por boa parte dele, o que vai resultar numa trama muito mais verborrágica, onde os personagens conversam muito e um clima muito mais cadenciado, porque justamente ele está focado em desenvolver e analisar a psique desses personagens, se é real, se esses poderes existem ou não existem, que eu acho uma abordagem muito interessante, e justamente ele está focado nisso e não necessariamente em sequências de ação. Assim, até tem umas 2 sequências de ação, mas não é o foco do filme, e falando delas em si, o que o Shyamalan faz é meio bizarro porque ele não tá interessado em mostrar o embate entre essas personagens, entre o bem contra o mal, entre o David Dunn contra a besta, contra a fera. Então não vai ser uma sequência com plano aberto que você vai ver toda a porrada acontecendo. Ele vai colar a câmera na cara dos personagens de um jeito que chega até a ser incômodo, e não necessariamente isso é esteticamente bonito. E se por um lado eu acho que ele acaba errando um pouco nessa questão da sequência de ação de jogar a câmera na cara dos personagens, ele acerta justamente
justamente na criação dessa estética desse mundo, onde ele usa certos enquadramentos que lembram muito quadrinhos e também, principalmente, no uso das cores, que são muito fortes, são muito marcantes e acabam se tornando características próprias de cada um desses personagens. O próprio Shyamalan tweetou sobre essa questão das cores, como que o verde representa a vida, e justamente o David Dunn é o herói, então ele é o protetor, e por isso que ele tem a cor verde. Kevin, que ele usa amarelo, e o amarelo tem um teor mais religioso, mais sagrado, e aí justamente a besta, a fera, é quase como se fosse algo ritualístico. E por fim a gente tem o roxo do Elijah, que é muito ligado a algo de nobreza, de realeza, que é justamente como o personagem se vê, como o centro desse universo e dessa história que está sendo contada. E daí acaba surgindo a cor rosa que vem com a doutora, com a Sarah Paulson, que é justamente na função de retirar essas características de cada um desses personagens, fazendo eles se questionar e jogando eles para o mundo comum, o que eu acho um detalhe muito bacana dentro desse filme. Em relação ao elenco de forma geral, eu acho que os grandes destaques são justamente a Sarah Paulson e o Samuel Jackson, porque é justamente deles que sai o embate mais legal dentro desse filme, que é justamente dela trazendo a descrença, fazer eles se questionarem, contra a inteligência absoluta do Elijah, só que ele é muito inteligente, mas será que ele está sendo inteligente? Será que ele está sendo manipulado? Será que ele está manipulando? Isso é muito legal. Em questão do James McAvoy, eu gosto muito do ator, mas assim, ele já surpreendeu enormemente dentro de Fragmentado. Ver ele fazendo exatamente a mesma coisa que ele fez lá, por mais que seja incrível, não é surpreendente. E o Bruce Willis, de todo mundo, eu acho que ele acaba sendo o mais ofuscado, porque a figura do David Dunn, dentro de Corpo Fechado mesmo, ele é um sujeito muito intimista, ele é muito introspectivo, ele não é dono de grandes sequências de ação ou de diálogos, ele é muito na dele, e é justamente isso que ele traz pra dentro desse filme. E assim, toda essa questão de plot twist dos filmes dele, aqui ele traz pra dentro do vidro também, só que de uma certa forma não é um plot twist que vai fazer você rever todo o filme com outros olhos, que é o que aconteceu com Corpo Fechado e com Fragmentado, que talvez seja um outro ponto que vai fazer as pessoas penderem para amar ou odiar esse filme. Enfim, Vidro é um filme excelente, eu realmente amei esse filme, porque é o Shyamalan mostrando que ele conhece muito bem quadrinhos e o gênero de filmes de super-heróis, e como a partir disso ele consegue desvirtuar o que você espera que ele vai entregar. Cabe justamente a você decidir se você vai embarcar ou não nessa proposta que ele está te entregando, que é muito mais voltada para um Corpo Fechado do que para um Vingadores, por exemplo. What have you done, Elijah? E é isso, pessoas, o que vocês acharam de Vidro? Gostaram, não gostaram? Qual dos 3 filmes dessa trilogia é o favorito de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixem um legalzinho aqui embaixo, que assim o vídeo chega a mais pessoas, isso ajuda bastante o canal a crescer. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais aqui embaixo, porque lá eu aviso quando tá saindo vídeo novo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.